Pronto, vamos lá, né? Vamos ver se dá certo hoje, que eu tô com enxaqueca, tô com dor de cabeça. Já dei 2 aulas hoje. Não, vai dar certo. Se acabar a aula, tu me dá o remédio. Tá certo? Vai dar certo. Então, intuição e evolução criadora. A gente falou sobre intuição, né, sobre método. A partir de outras obras, a gente falou em intuição como uma espécie de experiência de introspecção. A gente falou de intuição como método filosófico, como uma forma de você pensar em duração. Então, foi isso que a gente viu até agora. Nesse momento, a gente vai ver como é que essa intuição ela aparece na obra Evolução Criadora, tá certo? Em certo sentido, a intuição ela está fundamentada lá como algo quase que biológico mesmo, assim, como uma possibilidade biológica. A gente vai entender isso. Estaria relacionado ao instinto, ao que resta de instinto e que pode ser perpassado pela inteligência. A gente vai entender um pouco isso, tá bom? Então, Na Shell só tem a introdução da Evolução Criadora? não tem o livro todo não. Se vocês quiserem, eu deixo lá, tá? Depois. Então eu vou lendo aqui, porque na verdade eu não preparei essa aula, tá? Normalmente eu leio, aí faço uma revisão, aí meio que preparo. Hoje eu não consegui fazer isso. Então eu vou lendo um pouquinho e vou comentando, mas também não vai mudar muito não. Então, evolução e elan vital. Elan vital é uma noção que aparece nessa obra, tá? Nessa obra específica, Evolução Criadora. A gente não teve ainda uma aula específica para a Evolução Criadora, mas vai ser o tema dessa abordagem de hoje, tá? Bergson inicia o texto da Evolução Criadora retomando reflexões anteriores sobre a continuidade da nossa vida psicológica, sobre a nossa duração, que é mudança ininterrupta, permanência na mudança, progresso contínuo. Essa vida psicológica interior, da qual o tempo é o próprio estofo, é um eu profundo que pulsa, que se engrandece, que cria a si mesmo incessantemente, que evolui. Então, inclusive, essa obra do Bergson, que é a Evolução Criadora, ela se inicia com essa reflexão que a gente já vem fazendo, que é a reflexão do Bergson em todas as obras anteriores, que é a ideia de duração. Ele se pergunta o que é existir, né? Existir é durar, é mudar continuamente. Então é com essa reflexão que ele começa a Evolução Criadora. O que significa dizer que isso é pressuposto para que você apreenda a noção de natureza do Bergson e a noção de evolução natural, de elan vital no Bergson. Pressupõe o entendimento dessa noção de duração que a gente já vem trabalhando, né? Então, ele começa lá falando sobre o que nós entendemos por existir. O que é que eu apreendo quando eu tento me dar conta dessa minha existência, né? Então, eis o sentido que a nossa consciência dá à palavra existir. Existir consiste em mudar, mudar em amadurecer, amadurecer em criar-se indefinidamente a si mesmo. Inclusive, eu acho essa uma das frases mais bonitas do Bergson, né? E que ela é bonita, ela é curta e ela diz muito do pensamento dele, tá certo? Então eu vou ler novamente, né? Existir é mudar. Existir consiste em mudar, mudar em amadurecer, amadurecer em criar-se indefinidamente a si mesmo. A evolução de qualquer ser vivo, explica Bergson, implica um registro contínuo da duração, uma persistência do passado no presente e, por consequência, uma aparência, ao menos, de memória orgânica. A evolução de todo ser vivo implica um registro contínuo da duração. Todo ser vivo dura. Em todo ser vivo existe uma persistência do passado no presente
e, consequentemente, uma aparência ao menos de memória orgânica. Algum tipo de memória existe em qualquer ser vivo, porque todo ser vivo dura, certo? Após uma semelhança do vivo com a consciência, na medida em que tudo o que é vivo dura. Lembra daquela primeira conferência, a consciência e a vida, né? De direito, senão de fato, a consciência é coextensiva à vida. O ser vivo dura. A nossa consciência é a duração. Então não existe uma diferença, digamos assim, de natureza. Existe uma diferença de grau, né? Entre a duração do vivo e a duração da minha consciência. Então há uma semelhança do vivo com a consciência na medida em que tudo que é vivo dura. Continuidade de mudança, conservação do passado no presente, duração verdadeira. O ser vivo parece, portanto, partilhar tais atributos com a consciência. Estão entendendo? Então ele está fazendo uma analogia do vivo com a consciência a partir dessa noção de duração. O ser vivo dura, duração é consciência, então existe essa relação, né? A vida também é invenção e criação incessante. Lembra que eu sempre que me referia à nossa consciência, fazia questão de colocar a ideia de liberdade, de possibilidade de criação? Lembra daquela distinção entre dois sistemas, o sistema material e o sistema vivo, digamos assim. No meio material existem pontos de ação, pontos de possibilidade de ação, e é a partir dali que se insere uma indeterminação, não é assim? Então dessa indeterminação é que pode vir a criação. Então a vida também é invenção e criação incessante. Tudo está no tempo e tudo nele pulsa, matéria, e evolui, espírito. Lembra que eu fiz uma distinção também entre matéria? A matéria tal como ela é recortada pelo nosso entendimento, que é uma matéria espacializada, uma matéria que se deixa calcular, e uma matéria uma matéria que para quem desse espaço ela seria indivisível e ela pulsa, né? Falei sobre isso? Então tudo está na duração e tudo nele pulsa, né? A matéria, ou evolui, espírito. Então o espírito é um movimento, né? A matéria é como se fosse a contrapartida desse movimento. Interiormente, né? Tudo pulsa e evolui interiormente. A matéria pulsa interiormente. O espírito evolui interiormente. Esse interior é o real. A duração é o real. Esse externo é a espacialização. Qual é o sentido do dualismo do Bergson? O dualismo de duração e espaço. Essa duração é que é a realidade. A consciência é que é a realidade. Então, rompendo com a espacialização. Vocês se preparem, esse texto está um pouquinho denso. Vai chegar uma hora que talvez a coisa pegue, mas vai dar certo. Rompendo com a espacialização imposta pelo entendimento ou pelos hábitos por ele contraídos, é possível acessar a continuidade da nossa vida psíquica profunda, recuperando aquilo que a vida acabou por abandonar ao evoluir na direção particular que culminou na inteligência humana. Poderemos acessar a organização vital. Eu vou ler a passagem que eu cito do Bergson, depois eu explico, tá? Então agora eu vou citar o Bergson. Se, evoluindo na direção dos vertebrados em geral, do homem e da inteligência em particular, a vida teve que abandonar pelo caminho elementos incompatíveis com esse modo particular de organização e confiá-los, como mostraremos, a outras linhas de desenvolvimento, é a totalidade desses elementos que deveremos procurar e fundir com a inteligência propriamente dita
para recuperar a verdadeira natureza da atividade vital. Seremos nisso, sem dúvida, ajudados pela franja de representação confusa que envolve a nossa representação distinta, quer dizer, intelectual. O que pode ser essa franja inútil, com efeito, se não a parte do princípio evoluinte que não se encolheu até a forma especial da nossa organização e que passou por contrabando? É, portanto, aí que teremos que ir buscar indicações para dilatar a forma intelectual do nosso pensamento. É aí que obteremos o elan necessário para nos elevar acima de nós mesmos. Bom, agora vamos traduzir, né, o português. É o seguinte, a gente está buscando compreender o movimento evolutivo, o movimento criador da vida, né? Da natureza, de tudo que é vivo. E obviamente que essa compreensão ela não pode vir simplesmente da inteligência, porque a gente já viu que a inteligência ela não consegue lidar muito bem com o movimento. Ela não consegue falar muito bem sobre o vivo. Onde é que a inteligência se adapta bem? Na matéria, no inerte, no sólido, naquilo que pode ser mensurado, naquilo que pode ser calculado, né? Então, isso é o objeto privilegiado da inteligência, é aquilo que está espacializado. Então, como é que a gente vai, então, acessar esse movimento real, né? Até porque nós somos um produto desse movimento. Então, a inteligência é um produto do movimento evolutivo. Então, é como se você tem uma parte querendo olhar, um produto querendo olhar para o movimento que gerou esse produto, né? Aí o que ele está dizendo aqui é que a possibilidade disso é eu recuperar determinadas tendências da vida que se anularam. Explicar melhor. Você tem um movimento evolutivo, você tem o elan vital. No seu êxito, no cume da sua... perto da sua consumação, digamos assim, naquilo que ele pôde realizar de melhor, ele deu em instinto e inteligência. Como é que a gente sabe disso? Basta você perceber a perfeição do instinto e a perfeição, entre aspas, da inteligência. Olha para uma colmeia de abelha, como é que eles se organizam lá, como é que uma sociedade de formigas se organiza, como é que existe no instinto uma espécie de perfeição no ato, assim, no ato instintivo. É como se ele conseguisse se adaptar muito bem à realidade na ação. Já a inteligência, ela não tem essa perfeita adequação à realidade, mas ela abre mais espaço para a liberdade. Então você tem uma bifurcação de instinto e de inteligência, só que mesmo com essa bifurcação das tendências, fica algo de uma tendência na outra, de modo que também há nos seres inteligentes instintos e também há nos seres instintivos inteligência. Entende o que eu estou dizendo? Só que é uma questão de predominância. A evolução que o universo fala é só biológica? Como assim? Quando ele fala da evolução, é uma evolução que ele fala realmente do darwinismo, a evolução do corpo, da vida, ou também tem uma evolução do espírito através da matéria? Olha, o que o Bergson está fazendo é interpretar a evolução à maneira dele. Ele
está lidando diretamente com o que Darwin escreveu, com o que Lamarck escreveu. Ele está pegando tudo aquilo, está trazendo à tona, está interpretando a partir de outras ferramentas reflexivas. Por quê? Lembra daquilo que eu falei sobre o que é um fato científico e o que é uma interpretação científica? Aquilo que se chamou de teoria da evolução, naquilo que se chamou teoria da evolução, há toda uma especulação a partir dos dados fornecidos pela ciência. O que ele está fazendo é interpretar aquilo diferente. Ele vai dizer a evolução é um fato, assim, tipo, a paleontologia, a arqueologia, tudo vai provar que realmente o homem evoluiu, assim, o homem é um resultado, um produto e tal, que veio dos animais, só que ele vai interpretar diferente. E é isso que o esforço dessa obra é tentar dar essa interpretação mais profunda. Mais profunda, porque assim, você tem duas formas, de um modo geral, de entender a natureza, que é a forma materialista, ou sei lá, não, melhor dizendo, mecanicista, ou finalista. A explicação mecanicista, ela pega aqueles elementos naturais e entende que a explicação toda se dá através daqueles elementos naturais. Ela não postula, digamos assim, uma causa inteligível, para usar um termo mais da filosofia grega, né? É como se só existisse causa material. Como se toda essa complexidade do vivo fosse mero acaso. A perspectiva finalista, ela vai entender que não se trata de um acaso, mas que se trata de uma ordem colocada no sentido de um intelecto que fabrica daquela maneira. Como se a natureza produzisse a semelhança da produção ideativa do homem. Como se Deus agisse como o homem age, intelectualmente, ideativamente, como se Deus tivesse uma representação, uma ideia, e essa ideia fosse jogada na natureza. E aí ele vai pensar algo que não é nem mecanicismo, nem finalismo, mas que se aproxima mais do finalismo do que do mecanicismo, porque ele julga que o mecanicismo é muito reducionista e não dá conta. Não dá conta. Mas a gente vai ver com calma depois na evolução criadora, tá? Então, vamos de novo, né? A totalidade desses elementos que deveremos procurar e fundir com a inteligência propriamente dita para recuperar a verdadeira natureza da atividade vital. Então, para recuperar a verdadeira natureza da atividade vital, eu teria que recuperar também as outras tendências da natureza. A tendência que prevaleceu em mim foi a inteligência. Só que só com a inteligência eu não dou conta desse movimento vital. Então eu vou ter que levar em consideração também as outras tendências. É isso que ele está falando. Aos poucos isso vai ficando menos obscuro, né? Assim como mostramos tratar-se a causalidade psíquica de uma força específica, irredutível à causalidade na natureza, e as explicações reducionistas do associacionismo, também a atividade vital precisará de um modo de explicação sui generis, não redutível nem ao mecanismo, nem ao finalismo. Uma explicação que, abrindo mão de representar a organização da vida por analogia com a fabricação humana, seja capaz de dar conta, a um só tempo,
da complexidade do organismo e da unidade da função, mostrando que a infinita complicação aparente do objeto diz respeito antes ao entendimento que o analisa ou aos sentidos que o contornam, e não ao objeto mesmo, ao qual pertence a simplicidade. A atividade vital ou o ato de organização é um ato indivisível e explosivo. Como indivisíveis e explosivos são os atos livres que emanam da nossa personalidade inteira. Então, para encontrar essa explicação da evolução, que é uma explicação sui generis, que não é nem totalmente finalista, nem mecanicista, ele vai partir dessa noção de duração. Então, se é possível fazer uma analogia do homem para a natureza, não é a analogia da fabricação ideativa, é a analogia da criação artística, ou de um ato livre. Então, são as duas analogias possíveis. Da criação artística, porque o que é uma obra de arte, o que é uma criação, né? Que também é um ato livre. É a exteriorização dessa duração, é a exteriorização do espírito, é alguma coisa que não pode ser prevista. Então isso é importante. É algo não previsível, porque é algo não determinado. Então lembra daquela cadeia evolutiva dos seres, né? Quanto mais baixo na escala dos seres vivos você está, mais determinada é a sua ação. Quanto mais essa cadeia vai subindo, mais possibilidades de escolha você tem, mais possibilidade de criação você tem. E é mais difícil você prever também o resultado daquilo. Então, quando um artista cria, o próprio artista não sabe qual é o produto final daquilo. Então, não faz sentido você dizer que, por exemplo, o Leonardo da Vinci foi pintar a Mona Lisa. A Mona Lisa estava pronta na cabeça dele, como uma ideia, ele tinha a ideia Mona Lisa, e ali se reproduziu a ideia. Não. Havia algo na cabeça dele, no sentimento dele, na duração dele, e ele só teve acesso àquela criação no exato momento em que ele a concluiu. Por quê? Porque a própria concepção da obra é aquilo que é a ideia da obra. A ideia da obra não está anterior à obra. A ideia da obra ela só se efetiva ali. Tem um ex-professor de vocês que é pintor. Ele não está mais dando aula aqui, mas ele é um amigo meu, Dudu. Ele pintou um quadro meu, assim, ele pintou um retrato, me deu de presente, bem bacana. E agora eu pedi para ele pintar uma foto minha e do meu filho. Aí uma vez ele disse, não, daqui a 2 dias eu te dou, 3 dias, vou pintar, tá ótimo, assim, beleza. Aí passou um mês, aí ele, não, é o seguinte, tá pronta, mas ela tá ali, assim, daqui a pouco ela vai olhar pra mim e vai dizer o que é que falta, e eu vou, aí fica, sabe, aquela viagem, não, tudo bem, vai dar certo. Mas assim, porque é o processo criativo, assim, por mais que, tem uma foto ali, é uma foto, na verdade. Então ele tá, sendo que ele não faz assim, não é uma réplica, né? Ele joga a duração dele ali, entende? Não tem quem, na minha opinião, consiga abranger mais o fenômeno artístico do que o Bergson, assim, porque essa questão da liberdade, da criatividade. Você pode perguntar, tem um negócio de computador que você joga umas notas musicais, assim, aí de repente o computador mexe e faz uma sinfonia, um negócio e tudo. E aí, como é que fica essa questão da criação artística? Assim, ali, na verdade, é
uma mistura de elementos já dados, né? Puramente Oi? Seria uma ferramenta. Puramente mecânica, né? Não tem aquilo que... Não tem ato livre, né? Não tem esse ato livre. Não tem alma, né? Então a gente diria não tem alma de maneira meio poética, mas meio real aquilo que o Bergson está falando, não tem alma. Mas enfim. Mas entende, para entender o movimento da vida, a analogia é essa, a analogia com o ato livre, né? Com o ato criador e com a criação artística. Essa compreensão do vital, para além do mecanismo ou do finalismo, é o ponto de vista da filosofia, que enxergará na materialidade um conjunto de obstáculos contornados, o rastro solidificado de um movimento real, indivisível e invisível, para o qual a sua ordem aponta em um sentido inverso, a forma global de uma resistência, e não uma síntese de ações positivas e elementares. O que é que ele está dizendo aqui? A materialidade, esse mundo aí, que essa forma que a gente tem do mundo, essa representação, né? Essa materialidade que a ciência estuda, ela não é uma ordem positiva, ela não é a realidade no sentido mais ontológico, ela é o rastro que fica do que é real, que é o movimento espiritual, que é o elan vital. Dá para entender isso? Ou dá? Não? Meu que fazendo careta assim. Ó. Então, esse ponto de vista, né, da filosofia do Bergson enxergará na materialidade um conjunto de obstáculos contornados, o rastro solidificado do movimento real, indivisível e invisível, para o qual a sua ordem aponta em um sentido inverso. O movimento que cria e cujo resultado, digamos assim, cuja sobra, cujo rastro é a materialidade, é o que importa para o Bergson. Vamos levar assim para o ser humano para ver se a gente percebe melhor, né? Como é que ficaria isso em relação à vida de um indivíduo? O que você realiza no mundo é importante. É importante porque vai fazer efeito em outras pessoas e tudo, são outras durações que estão sendo afetadas, né? Mas o que importa mais é o que está acontecendo com você. É a experiência interna que você está vivenciando, que está lhe engrandecendo e que está lhe enriquecendo. E isso que você é invisível. Assim, você não é esse corpo. Você não é nem sequer esse cérebro assim, que está sendo utilizado para que essa força que você é, para que essa potência que você é, para que essa liberdade que você é atue no mundo. Você está usando esse cérebro para você poder contornar obstáculos, para você poder materializar a sua vontade de criação. A matéria é importante para isso, e a partir daí você engrandecer-se a si mesmo. Aí volta para a frasezinha que eu disse que era importante, né? O que é existir? Existir é mudar, amadurecer, e amadurecer, criar-se indefinidamente a si mesmo. Quando o artista cria a obra de arte, é massa, mas é mais massa para ele também. O movimento interno que ele faz, né? Então, quando você escreve, você tem um produto ali, você tem uma materialidade. Mas o que foi isso que você materializou? Né? Foi uma ideia, foi um pensamento. Então, sempre o que vai importar para o Bergson é essa coisa mais dinâmica, né? Isso que está impulsionando o movimento evolutivo. Se eu quero entender a evolução, não adianta eu olhar só para o resultado dela. Porque se eu olho só para o resultado, eu não consigo nem entender por que a evolução continua.
Eu não consigo nem entender como é que ela está buscando cada vez coisas mais complexas. Porque a evolução me diz o quê? Ela me diz, os seres vivos eles vão se adaptando de acordo com as circunstâncias e tudo. Tá, mas se é só adaptação, por que já não parou quando estava bem adaptado? Não é verdade? Mas não apenas isso. Há uma adaptação e há uma evolução. Então, assim, quando o Bergson considera a vida, ele vai considerar dois aspectos. A vida ela quer se conservar e ela quer criar. Então isso aí vai ser importante para entender as outras, até a última obra do Bergson. A vida conserva, mas ela também cria. Ou seja, existe toda uma imposição biológica em nós. Mas existe também toda uma impulsão de criação, um impulso de criação para além dessa imposição biológica. A vida se conserva, mas ela também quer criar, né? Nesse caso, essa criação seria um autoaperfeiçoamento da própria vida? Tipo, ela sempre cria algo melhor do que ela tinha antes? Ou ela também pode criar algo que seria pior para ela mesma? Não, se ela tende a criar, é uma busca de perfeição. Então, estaria correto dizer que é evolução. É uma evolução. Ela se auto-aperfeiçoa. Essa perfeição, ela é possível? Se chegasse a conversa, existe uma finalidade? Ou a finalidade é a adoração? Não, existe, mas isso aí eu não sei nem se vai dar tempo da gente ver, seria a última obra. A finalidade da vida é criar criadores. A finalidade do universo é criar deuses, assim, é criar místicos, é criar seres capazes de amar. É isso, parece louco, mas a finalidade da vida é criar seres capazes de amar. Tipo santos. Então, tipo, ele vai dizer que Jesus seria um criador. Não naquele sentido que já explicou antes, não importa a religião nem nada, mas que esses homens santos são criadores. Jesus seria, para o Bergson, o místico completo. O místico, ele não é um místico, ele é o místico. Mas seria criador. Totalmente. Seria um exemplo da finalidade da vida. O exemplo máximo dessa possibilidade de criação. Ele seria, no indivíduo, em um ente, seria a perfeição do movimento evolutivo. Bom, então é para adotar essa perspectiva filosófica e tornar possível um novo tipo de explicação que Bergson propõe a hipótese do elan vital, imagem para a qual converge a análise dos dados biológicos da evolução interpretados à luz do seu método de pesquisa. Então, quando Bergson fala em elan vital, é justamente para tentar dar conta dessa forma como ele enxerga o movimento evolutivo. O que é o elan vital? É uma hipótese explicativa da evolução que aponta para essa forma de filosofar do Bergson, que quer entender o movimento evolutivo, mas que não entende nem como mecanicismo, nem como finalismo. Nessa hipótese, na hipótese do elan vital, está implicada uma definição da vida como tendência a agir sobre a matéria bruta, em um sentido não predeterminado, donde a imprevisível variedade de formas que a vida, evoluindo, semeia sobre o seu caminho. Nessa imprevisibilidade está contida a contingência, que implica a possibilidade de escolha, que por sua vez supõe a representação antecipada de muitas ações possíveis. A percepção visual será justamente o desenho de tais possibilidades de ação, sendo o mundo, tal como percebemos, a resposta, como já vimos, a um determinado grau de liberdade, ou da liberdade atingida pelo espírito em um determinado grau do ser. Eu sei que vocês não entenderam nada, tá? Eu tenho plena consciência disso. Mas... Como é? Tu esticou agora, vamos deixar para depois. Como é que o Bergson vê o suicídio é pesado, mas depois a gente conversa.
Besta é bem otimista, né? Então é uma pergunta que eu teria que me revelar para... Mas vamos voltar aqui, ó. Só deixa eu tentar explicar isso. A percepção visual, ou a percepção, será o desenho de tais possibilidades de ação. Eu falei para vocês que a nossa percepção está relacionada com a nossa capacidade de ação. Eu percebo porque eu preciso agir. Eu não percebo porque é legal perceber, não. Eu percebo por uma necessidade de ação. Tá certo? Então, o que é esse mundo? Eu não consigo me livrar muito da linguagem do Schopenhauer, né? O que é esse mundo como representação? Esse mundo como representação é uma resposta à intensidade de ação de um determinado ser vivo. É a resposta a um determinado grau de liberdade, ou da liberdade atingida pelo espírito em um determinado grau de ser. Então, como eu sou um ser que já estou em um determinado patamar de liberdade, então eu percebo o mundo de uma determinada maneira. Então esse mundo, ele se apresenta a mim de uma determinada maneira, de acordo com esse grau de liberdade no qual eu estou. Como é? Liberdade como sinônimo de amadurecimento. Pai, vocês estão dando um nó na minha cabeça, eu tô dizendo como é. Não, olha, não. Em relação a esse trecho, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Como é que eu vou explicar isso, meu Deus do céu? É algo no sentido de que, assim, não é o meu cérebro que produz a representação. A representação, ela já está nas coisas, né? Mas eu recorto a realidade de acordo com a minha possibilidade de ação sobre essa realidade. É só isso que eu estou dizendo, assim, tipo, o mundo se me apresenta de acordo com o que eu posso fazer dele. Assim, é basicamente isso. Significa dizer que a minha percepção não esgota. A minha percepção não consegue nem dar conta da materialidade em si mesma. Então é como se houvesse níveis de duração e essa realidade aqui, deixa eu ver se eu trouxe um pincel. Acho que eu não trouxe o pincel, não. Essa realidade que se apresenta à nossa percepção, ela é simplesmente um nível de ação. Então você tem um grau de duração material que eu não tenho acesso, você tem outro grau de duração espiritual que eu não alcanço, e a gente está aqui no limite. E esse mundo, como representação, ele é simplesmente um mundo que está voltado para a minha ação. Ele é o nosso presente, o nosso lugar de atuação é como se fosse a ponta de um cone. Vou ter que desenhar. É assim. É o cone invertido. Você quer o cone invertido? É o cone normal. O cone invertido é assim. Isso aqui vamos supor que isso aqui é a tua duração, isso aqui é o que você é. Isso aqui é onde aquilo que você é toca a realidade. O mundo como representação está aqui. Ele está simplesmente aqui. O mundo que se apresenta a mim, a minha consciência, não a realidade tal como ela é em si. Porque cada coisa tem a sua duração.
Então cada coisa tem a sua profundidade também. Então eu teria vários outros cones aqui, mas assim, a minha superfície toca a superfície do mundo. É basicamente isso, no sentido do que o entendimento consegue, né, captar. A superfície da minha consciência, que é a minha consciência atual, toca a superfície do mundo. Mas vamos para frente. Atualmente, a biologia evolucionista supõe que as diversas linhagens evolutivas vieram de um ancestral comum. Bergson se vincula a essa hipótese, propondo no ensaio A Consciência e a Vida uma linha de argumentação a partir da suposição de uma massa de geleia protoplasmática que, sendo deformável à vontade, teria tomado de um lado o caminho do movimento, assinalando o rumo do animal e da consciência, e de outro o caminho da fixidez e da insensibilidade, assinalando o mundo dos vegetais. Essa primeira duplicação do ancestral comum deveu-se à forma peculiar com que o ser vivo buscou assegurar-se da provisão de carbono e de nitrogênio de que tinha necessidade. Então, assim, a ideia de que nós partimos de um ancestral comum. E aí o desenvolvimento deu em digamos assim, dois caminhos diferentes, um que conduziu aos vegetais e o outro que conduziu aos animais. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Provenientes de um elan comum, vegetais e animais resultam de uma primeira diferenciação de funções, sendo a primeira responsável pela produção e acumulação de energia e a segunda pela utilização dessa energia para o movimento. Então a gente está no movimento evolutivo, tá? Sendo que a gente está trabalhando com a ideia de um ancestral comum. Desse ancestral comum você tem uma primeira diferenciação de função, vegetal e animal. O vegetal, qual é a função dele? Ele vai produzir energia, que vai ser utilizada pelo animal para o movimento. Tudo bem? A evolução é a continuação de um movimento inicial indivisível, cuja trajetória não é linear. Então, uma informação importante: essa evolução ela não é linear, ela não é uma linha reta. Ela se bifurca, ela se desvia, ela para, sabe? Não é uma linearidade, mas cheia de bifurcações e retornos, muito embora tenha encontrado na linha que sobe ao longo dos vertebrados até o homem um espaço aberto para a transmissão daquilo cuja passagem constitui o essencial. Eu estou falando devagar porque é importante. Esse movimento evolutivo, essa linha de desenvolvimento evolutivo, ela sofre desvios, ela sofre bifurcações, ela para, mas quando ela sobe ao longo dos vertebrados até o homem, quando ela chega no homem, ela consegue abrir um espaço para transmitir aquilo cuja passagem é essencial. O essencial não é o homem no sentido da espécie, digamos assim, é aquilo que é possível com o homem. Com o homem, a inteligência. E a inteligência torna possível a fabricação. A fabricação torna possível a criação. A liberdade está passando. O movimento da vida não é inserção de liberdade na matéria. Então, no homem, com a inteligência, houve a possibilidade disso Então, qual é o essencial para o Bergson? É a passagem da consciência, é a passagem da força espiritual, é a passagem da força criadora. Então, a compreensão do movimento evolutivo requer, segundo Bergson, a determinação da natureza das tendências que se dissociaram a fim de sugerir ao intelecto o que seja um princípio comum. Então, essas tendências, elas se dissociaram. As várias tendências da vida. A vida tem várias tendências. Uma tendência foi o torpor, caiu em torpor. Outra tendência é diferente, assim. Então, para eu entender o movimento evolutivo, eu preciso levar em consideração todas essas tendências e não apenas a minha, a que prevaleceu em mim, né? A inteligência. Então, as direções divergentes da evolução da vida foram o torpor, a inteligência e o instinto. Torpor, inteligência e o instinto foram as três direções divergentes da evolução da vida. Não havendo na vida manifestação que não contenha em estado rudimentar, latente ou virtual, os caracteres essenciais da maior parte das outras manifestações,
Tem-se que a diferença de grupos se dará não pela possessão de certos caracteres, mas pela tendência a acentuá-los. Significa dizer que a diferença entre um animal irracional e o homem não é uma diferença radical nesse sentido, é da predominância de uma certa tendência. Mas aquilo que tem nele também tem em mim. Desse modo, segundo essa definição dinâmica, os vegetais se distinguem pelo poder de criar matéria orgânica às custas do elemento mineral que eles tiraram diretamente da atmosfera, da terra ou da água, enquanto os animais se distinguem pela necessidade de buscar os vegetais e os outros animais que consumiram os vegetais a fim de se nutrirem. Isso significa que o animal é necessariamente móvel, estando a mobilidade implicada com a consciência. Eu estou começando a falar coisas que é importante prestar atenção. Estando a mobilidade implicada com a consciência, que é justamente aquele algo especial para cuja passagem o ser vivo se fez. Qual a importância do movimento? Com o movimento surge a indeterminação. Com a indeterminação abre-se passagem para uma certa energia de criação. Abre-se uma passagem para a consciência, para a liberdade, né? A evolução da vida é uma criação que prossegue sem fim, em virtude de um movimento inicial que dá unidade ao mundo organizado. Unidade fecunda de uma riqueza infinita, superior àquilo que alguma inteligência poderia sonhar, porque a inteligência é apenas um de seus aspectos ou de seus produtos. A observação do conjunto do mundo organizado mostra ainda que é essencial nessa evolução a formação e manutenção do sistema nervoso, que é um verdadeiro reservatório de indeterminação. Você vai olhar para a evolução da vida e você vai perceber uma coisa. A manutenção do sistema nervoso é essencial. Parece até que a natureza foi se complexificando cada vez mais para poder chegar a constituir o sistema nervoso. Olha como é que ele define o sistema nervoso. É um verdadeiro reservatório de indeterminação. Qual a diferença de uma indeterminação? O que é que o cérebro tornou possível? A espera, a escolha, a indeterminação do ato. Lembra que eu falei sobre isso? Aqueles atos reflexos. Se o médico chega, bate um martelo no meu joelho, meu pé vai fazer assim na minha perna? É um ato reflexo, é um ato involuntário. Não precisou chegar no meu cérebro. Bastou passar pela medula, a resposta veio. Por que existe o sistema nervoso? Porque ele torna possível uma preparação do organismo para uma maior complexidade de respostas. E é justamente devido a essa necessidade de escolha, de uma complexidade maior de resposta, que eu consigo perceber as coisas. De modo que essa necessidade de esse espaço cada vez maior de indeterminação, de liberdade, é como se criasse uma tensão que tornou possível mesmo a percepção do mundo. Tá certo? Então, o sistema nervoso é um verdadeiro reservatório de indeterminação. Nas plantas, porém, não há um verdadeiro sistema nervoso. E o mesmo elan que levou o animal a se dar nervos e centros nervosos deve ter resultado na planta na função clorofílica. A vida fabricou um explosivo através do armazenamento da energia solar, tendo em vista a própria explosão dessa energia. Portanto, não apenas a direção fundamental da vida se deu na evolução animal e não do vegetal, como também pode-se constatar, pelo fato de ser no elemento nervoso que se concentra essa faculdade de liberar bruscamente a energia acumulada, que o sistema sensório-motor não está no mesmo patamar que os outros, mas que é dele que tudo parte e é para ele que tudo converge, estando o resto do organismo a seu serviço,
e sendo a emergência da atividade nervosa da massa protoplasmática o que chama todo o restante da complicação funcional do organismo sobre o qual ela irá se apoiar. Então é como se todo o organismo fosse se colocasse em função do sistema nervoso. Porque é justamente o sistema nervoso que possibilita essa indeterminação, né? Da mais simples monera até os insetos os mais bem dotados, até os vertebrados os mais inteligentes, o progresso realizado foi sobretudo um progresso do sistema nervoso, com a cada etapa todas as criações e complicações de peças que esse progresso exigia. Então é como se toda a complexidade do ser vivo estivesse visando o sistema nervoso. Da irritabilidade geral e uniforme dos seres unicelulares, provocada por excitações químicas ou físicas, a canalização gradual dessa irritabilidade através do desenvolvimento de mecanismos de condutibilidade e contratilidade, da consequente diferenciação das células sensoriais, constata-se uma tendência ao movimento possibilitada pela complexificação do organismo. Então, de um modo geral, o que a gente pode enxergar no movimento evolutivo? Uma tendência ao movimento, uma complexificação cada vez maior que vai levando ao desenvolvimento do sistema nervoso. Quando chega o sistema nervoso, aí atingiu um certo grau de complexificação. E por que a gente está falando sobre tudo isso? O que é que a gente pode interpretar de tudo isso? É que essa complexificação cada vez maior está deixando passar algo, que é o que interessa para o Bergson, que é a consciência, né? Lembra essa conferência, a consciência e a vida, ela é muito fundamental para entender a evolução criadora. Como é que é como se fosse uma odisseia, assim, a consciência, você tem uma espécie de supraconsciência, né? Que aí você tem um processo que passa pela individualização, é claro. Então, essa força, ela quer criar. E ela vai criando formas, e ela quer passar criando. Então ela vai criando organismos. É como se ela estivesse buscando, assim, tateando no escuro, e de repente ela acha como se manifestar. O Schopenhauer fala sobre isso, só que o que eu já falei para vocês, as diferenças, né, entre uma visão de mundo e outra, mas Schopenhauer fala no momento em que se abriu o primeiro olho, aí surge o mundo como representação. Então não existia nada, não é isso, é como se fosse tudo muito obscuro. Uma pulsação para o Schopenhauer seria vontade, né? Aquela vontade cega. E de repente se abre o primeiro olho, aí surge o mundo como representação. Quando surge esse mundo como representação, surge entre aspas, né? Entende a dimensão de ação que está envolvida aí? Porque a amplitude da minha percepção, ela me dá justamente a amplitude da minha possibilidade de ação. Então, deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar tempo. Chegando à animalidade, a força que evolui se engajou em 4 grandes direções. A gente estava falando aí na tendência evolutiva, nas três tendências principais: torpor, instinto e inteligência, né? Tudo bem. Chegando na animalidade, a gente vai ter tendências que essas tendências elas vão se expressar em determinadas espécies. Então, chegando à animalidade, a força que evolui se engajou em 4 grandes direções, 2 delas nas quais houve um impasse. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia a mobilidade entre os animais, crescia a ameaça de uns contra os outros. Então, não é verdade? Começa a haver o movimento. Então, existe também a ameaça de uns animais em relação aos outros. Então, estruturas protetoras como a pele dura e calcária dos equinodermos, a concha do molusco, a carapaça do crustáceo e a couraça ganoide dos antigos peixes, ao mesmo tempo em que protegiam, cerceavam o movimento e às vezes imobilizavam. Então o que é que você tem aí? O que é que está acontecendo? Você tem essa força, esse elan vital querendo criar e tudo. Chegou na animalidade. Quando chegou na animalidade,
você começa a ter ameaças e tudo. Você lembra que aqui essa vida ela quer se conservar e quer progredir, quer se conservar e quer progredir. Para se conservar, determinadas espécies se fecharam. Não, se a gente se movimentar é o risco, né? É o risco. Aí a adaptação se fecha. Quando se fecha, cai no torpor. Porque onde há movimento é que há consciência. Então, para essa consciência continuar, para o movimento evolutivo, o movimento espiritual ir adiante, tem que ir onde tem movimento, tem que ir onde tem risco. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, com essa parada no progresso que conduzira à mobilidade, equinodermos e moluscos caíram no torpor, enquanto artrópodes e vertebrados, embora sujeitos à mesma ameaça, triunfaram na situação, suprindo a insuficiência do invólucro protetor por a agilidade que permitia escapar dos inimigos. Então, como é que a vida continuou? Onde tinha risco. Onde foi que ela continuou o seu movimento de criação? Onde havia risco. Onde ela se fechou, caiu no torpor. Então, para continuar evoluindo, a gente está entendendo? É o processo de chegar num homem, né? Então, as duas vias exitosas, a dos artrópodes e a dos vertebrados, evoluíram a partir de então separadamente. Tá certo? Então, a gente já está no reino animal, a gente já está numa determinada linha. Aí, ó, a gente está chegando nas linhas mais exitosas. Artrópodes e vertebrados. Tendo como ponto culminante, respectivamente, os insetos himenópteros e os homens. Os dois pontos culminantes, assim, né, dessa etapa da evolução. Por quê? Instinto e inteligência. Tendo como ponto culminante, respectivamente, os insetos himenópteros e os homens, e levando em conta que em nenhuma parte o instinto é tão bem desenvolvido quanto nos insetos, pode-se dizer que toda a evolução do reino animal se completou sob duas vias divergentes, das quais uma ia para o instinto e a outra ia para a inteligência. Então, você tem lá o elan vital, você tem essa força de criação, você tem obstáculos, você tem desvios, você tem paradas, você tem torpor. No entanto, houve uma certa direção que teve êxito. Uma não, duas. Quais foram as duas direções exitosas? Instinto e inteligência. Ali está passando algo importante, né? O movimento está fluindo. De complicação em complicação, a tendência ao movimento, à ação, à atividade, a energia criadora, o elan vital ou simplesmente a consciência lançada através da matéria fixou sua atenção sobre seu próprio movimento ou sobre a matéria que ela atravessara. Ele se orientava assim, seja no sentido da intuição, seja no sentido da inteligência. No primeiro sentido da intuição, aquele que seguiu a corrente da vida, a consciência permaneceu interior a si mesma, comprimindo-se e encolhendo em instinto. Na verdade, como esse elan é uma espécie de supraconsciência, aquilo que a gente estava chamando de instinto é uma forma de conhecimento. Da mesma forma que a inteligência é uma forma de conhecimento. Só que esse tipo de conhecimento, que é o instinto, ele se fechou. Se fechou não, ele permaneceu interior a si mesmo. Então ele não possibilitou mais a criação. A adaptação à realidade é tão perfeita no instinto que não dá espaço para a criação, entende? A resposta ela é tão perfeita, a adequação ela é tão bem feita que não há espaço mais. E a inteligência não, a inteligência ela abre o espaço de fabricação, né? Então, no primeiro sentido, aquele que seguiu a corrente da vida, a consciência permaneceu interior a si mesma, comprimindo-se e encolhendo-se em instinto. No segundo sentido, aquele que se especializou em agir sobre a matéria, a inteligência, a consciência intelectualizou-se, exteriorizando-se e alargando seu domínio.
Então, vamos lá, você tem o movimento vital, você tem o elan vital, você tem uma consciência lançada através da matéria. Essa consciência lançada através da matéria, ela encontrou duas linhas exitosas. Uma dessas linhas se fechou muito em si mesma, né? E não deixou mais passar muita coisa. Ela se interiorizou, digamos assim, ela se interiorizou, ela se adaptou muito bem à vida, ao vivo. Enquanto a outra linha da inteligência, ela se exteriorizou e ela se adaptou à matéria. Então lembra aí de todas as nossas aulas passadas, a inteligência ela está voltada para a matéria, ela manipula a matéria. Por que a gente é capaz de ciência? Porque a gente usa a inteligência atua sobre a matéria, a gente está fora, a gente não está dentro. Qual é o problema agora? É que para eu fazer filosofia eu tenho que voltar para dentro, porque eu tenho que resgatar aquela outra tendência da vida que eu deixei passar. Porque eu não sou só isso, eu não sou só esse espírito se exteriorizando e atuando sobre a matéria. Eu também preciso daquilo que me possibilita um conhecimento imediato da vida. E o que possibilita um conhecimento imediato da vida é a intuição. Agora, a intuição, no sentido que o Bergson fala, ela só é possível nos seres inteligentes. Porque nos seres que não são inteligentes é mero instinto. Apenas no ser inteligente, você pode fazer com que essa inteligência que se exteriorize, ela não mais apenas se exteriorize, mas ela também se volte para dentro. Surgimos dois caminhos, né? O instinto e a inteligência. Se o instinto ele se adapta tão perfeitamente à realidade, como se diz, como é que se dá a inteligência da gênese? A gênese da inteligência? Depois vamos fazer o seguinte, a próxima aula vai ser só sobre instinto e inteligência. Vai ser sobre isso. As diferenças entre instinto e inteligência, as gênesis da inteligência, tudo isso a gente discute na próxima aula. Porque senão vai ficar muito pesado, já está dando tempo. Tá certo? Não, entendi. Só que não dá para responder, é muito complicado. Mas é isso, eu vou fazer uma chamada, tá, pessoal?